Bom dia, eu sou o Marcos, eu sou organizador da CITEC e eu vou mediar essa palestra. Caso eu caia, quem vai assumir é a Bárbara e vamos para alguns detalhes de como a gente vai fazer hoje. Primeiro, a gente vai disponibilizar o link do forms de feedback, que é muito importante que vocês respondam, e também com essas respostas a gente vai sortear um curso de Power BI da Digicad. Além disso, temos mais eventos hoje, temos 2 mini-cursos e mais uma palestra, e amanhã temos mais 2 eventos para fechar a semana. Todo mundo que se inscreveu vai receber um link do Zoom, e também vamos colocar o link do Zoom na descrição do evento, para vocês entrarem aqui e fazerem perguntas no final do evento. Se vocês quiserem fazer perguntas durante a palestra, é só mandar ou no chat do Facebook ou no Slido. Também quero agradecer a Gerdau por ser a nossa principal patrocinadora e agradecer ao Tito e a Jéssica, que estão aqui hoje, da Odebrecht, falando um pouco sobre a reorganização da cidade de Colo, no Panamá. Com isso, eu queria passar a palavra a vocês. É muito importante ter vocês com a gente. Vocês são uma empresa muito grande e esse trabalho é fenomenal. Muito obrigado. Podem começar a palestra. Bom dia a todos. Obrigado aí pela apresentação. Nós estamos... Primeiro, queremos agradecer essa oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história aqui do projeto que a gente fez aqui em Colón, no Panamá. E estamos também muito contentes de fazer parte aí da CETEC, nessa 10ª semana temática de Engenharia Civil da Escola Politécnica. Baixo a temática de edificações na era contemporânea, vamos falar aqui sobre o nosso projeto de renovação urbana de Colón, que foi um projeto de integração humana. E a agenda aqui de hoje, a gente vai falar um pouco da equipe e da descrição do projeto, para vocês terem um contexto. Os desafios que a gente enfrentou aqui localmente, segurança do trabalho, é um fator muito importante para nós. A inovação e contribuição não só para a indústria, mas para a comunidade, dando esse retorno à comunidade. A qualidade na construção e a excelência nos trabalhos executados. E falando também um pouco da qualidade funcional e estética do design. E terminamos aí com algumas reflexões finais aqui para passar aí para vocês. Começando falando um pouco aí da equipe do projeto, o empreiteiro foi o consórcio Novo Colón, que estava constituído aí pela Odebrecht, a CNO e CUSA. CUSA é uma empresa aqui panamenha, de uma longa experiência também aqui em execução de obras de grande porte aqui no Panamá. O promotor da obra foi o Ministério de Vivenda e Ordenamento Territorial, o MIVIOT, e também uma iniciativa do Governo Nacional da República do Panamá. E na parte aí de engenharia e arquitetura, a gente contou também aí com alguns parceiros estratégicos que a gente tem aqui no Panamá, que na parte de arquitetura e design foi Gestão Urbana e SUMA, e na parte de engenharia civil, estrutural e MEP, foi a Plades. Essa é uma foto que a gente fez na última entrega. Nós tivemos 10 entregas dentro de Alto de los Lagos. Aí é uma foto uma pequena amostra da equipe de mais de 3.500 trabalhadores que contribuíram aqui no projeto. E falando um pouco aqui da descrição do projeto, como é que ele foi concebido, o antecedente de Colón é uma cidade que fica no Caribe do Panamá, fica ao norte aqui do país. É a saída do canal do Panamá para o Caribe. Até a década de 30 era conhecido aqui, chamada como a Xicarazinha de Ouro. Ela lembra muito a arquitetura de New Orleans, uma cidade muito bem planificada, com 16 ruas, avenidas largas, mas que desde a década de 30 até a data de hoje veio sofrendo uma decadência e um abandono estruturante. Tá?
Então, a cidade sofria bastante inundações, existiam edifícios históricos abandonados e com risco de colapsar, muitos incêndios recorrentes por toda a parte de elétrica já ultrapassada, e muitas residências precárias com sistemas colapsados, tanto de água, esgoto e rede elétrica, onde moravam também muitas famílias, gerando aí uma superpopulação dessas casas nessas condições. Então, esse foi o antecedente que gerou aí essa oportunidade desse projeto. Então, foi uma iniciativa pública do governo federal do Panamá, que incluía aí um projeto de engenharia, construção e gestão social. E aí a gente fez essa parte de gestão social, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E foi considerado durante esses últimos 4 anos como o projeto mais importante de renovação urbana da América Central e o mais ambicioso aqui no Panamá. Ele foi orientado a promover a restauração do centro histórico de Colón, essas 16 ruas que a gente comentou, a construção de 5.380 soluções habitacionais e a restauração de alguns edifícios de interesses sociais ou tombados historicamente. E isso para quê? Isso para gerar melhores condições e qualidade de vida para os colonenses, né? Os habitantes aí da província de Colón. O nosso principal objetivo, como eu comentei, foi sempre promover essas mudanças estruturantes na qualidade de vida das famílias que habitavam essas casas condenadas com alto risco de colapso estrutural e condições inumanas, né? Muitos expostos a esgotos, a doenças endêmicas. Então, a gente entendia que o grande objetivo que tinha que motivar a equipe e que tinha que ser o norte para o projeto, mais do que criar uma solução de arquitetura, de engenharia, de construção, era, de fato, mudar a vida das pessoas. Dentro disso, o projeto ele estava bem dividido, que a gente chama de 3 componentes, bem separados. Aqui o que vocês estão vendo aí é uma foto aérea da cidade de Colón, onde aí no meio vocês conseguem ver a Zona Franca de Colón, que fica na saída do canal, é um centro logístico importante aqui do Panamá, onde a gente utilizou muito durante a construção para trazer o material aqui para a obra. E os 3 componentes eles se dividem em 3, como eu comentei. O primeiro é a infraestrutura urbana de Colón, que era recuperar toda a infraestrutura colapsada da cidade, nessas 16 ruas. A recuperação de edifícios históricos. Dentro dele, a gente tem 2 que a gente vai falar um pouco também mais adiante, que é o Mercado Municipal de Colón e o residencial Bamboo Lane. E o terceiro componente é a nova cidadela, que foi construída, conhecida aqui como Residencial Alto de los Lagos. Começando falando aí sobre a infraestrutura urbana de Colón, a grande causa das inundações que eu mostrei no antecedente foi causado porque o sistema de drenagem pluvial e sanitário estavam colapsados e praticamente interligados. Então, a gente teve que construir 2 sistemas novos de rede sanitária com 14 quilômetros e de drenagem pluvial com 7 quilômetros de tubulação. Tivemos que, para evitar todo esse problema de incêndios que estava sendo vivido no centro da cidade, tivemos que substituir aí quase 19 quilômetros de rede elétrica. E para devolver o esplendor de Colón, a gente também trabalhou aí na recuperação e urbanismo de avenidas, ruas e passeios com 12 quilômetros. E não sei se todos conhecem, mas aqui no Panamá, na cidade do Panamá, que seria a saída do Canal do Panamá, existe aqui a Cinta Costeira, que é um passeio, uma área de lazer muito utilizada aqui pelos panamenhos. E a ideia também de criar essa cinta costeira lá em Colón, se criou esse passeio marinho, sendo uma área de lazer aí para a população, com 70 mil metros quadrados de área de espaçamento. Falando um pouco aí do passeio marinho, essa aí é uma foto antes da gente entrar na área para fazer essa área de espaçamento. Isso foi uma foto do antes. Vocês veem atrás aí toda a logística também do porto aí do Canal do Panamá
os barcos ali esperando para cruzar o canal. Essa aí já é uma foto do passeio marinho entregue e em uso aí pela comunidade, dando aí qualidade de vida, uma área de lazer e de esporte para os colonenses. E uma foto aí noturna também da área. Aí no Rio a gente tem o Cristo Redentor e aqui em Colón a gente tem o Cristo Rei, que é essa imagem aqui no centro, através de um círculo aí, que é o Cristo que utiliza para a chegada do canal. Falando agora de recuperação de edifício histórico, a gente começa aí pelo residencial de Bambu Lane. Quando a gente entrou para fazer aí as obras de restauração e de recuperação do residencial, essa foi a condição que a gente encontrou nesse residencial de 9 edifícios que albergam 420 famílias. A obra que a gente teve que construir foi com os residentes morando dentro do apartamento, então foi uma logística bastante complexa no início, mas Jéssica vai comentar um pouco mais na frente aí qual foi o grande trunfo que a gente teve na execução. Essa aqui é uma foto aérea também do antes. Vocês podem ver que a cobertura estava toda já danificada, ou seja, que os residentes dos últimos andares tinham, nas épocas de chuva, cachoeiras dentro dos apartamentos. E aqui foi uma foto quando a gente inaugurou isso em outubro, esse residencial em outubro de 2018, dando uma nova qualidade de vida para os 420 famílias que moram nesse residencial. Falando agora um pouco do mercado municipal de Colón, Colón ele é conhecido por ser uma área também muito cultural, não só no quesito de dança, de cultura, mas também de culinária. Quando a gente entrou para fazer essa recuperação, e foi uma recuperação que a gente fez em tempo recorde também, tivemos que tirar todos os comerciantes, os camelôs e os microempresários que trabalhavam aí dentro do mercado e ao redor do mercado municipal, recolocar eles em um mercado provisório, enquanto a gente construía e devolvia esses locais para os comerciantes, os camelôs e os microempresários. Isso a gente teve que fazer em 6 meses de obra. E aí foi a condição final que a gente entregou para os comerciantes e para os colonenses, né? Devolvendo aí essa oportunidade de resgatar esse lado culinário da cidade e dos colonenses. Um fato interessante desse edifício, dessa edificação, é que o mercado municipal ele foi inaugurado em 1936. Tá? Ele tinha sido tombado pelo Patrimônio Histórico Arquitetônico, pela Direção Nacional de Patrimônio Histórico do Panamá, e isso aí nós tivemos que cumprir um rigoroso processo de engenharia, porque a gente não podia fazer nenhuma interferência, nem na fachada, nem na cobertura, em termos de condições e de premissas. Então, a gente teve que trabalhar em conjunto, não somente com o cliente, com o project manager que existia, mas também junto com o patrimônio histórico do Panamá, para que a gente pudesse manter aí esse histórico das raízes culturais e culinária ancestral do mercado municipal de Colón. E aí o terceiro componente, como eu comentei, é a cidadela de residencial de Alto de los Lagos. Essa é uma foto aérea onde mostra já depois das 10 entregas que a gente fez. Tivemos que fazer uma construção em tempo recorde, em 49 meses, para permitir essa inclusão social para mais de 25 mil colonenses beneficiados, com a construção aí de 5.380 apartamentos distribuídos em 780 mil metros quadrados. E a ideia e o conceito foi criar uma cidade autônoma, uma cidade autossustentável, que o residente pudesse ter tudo dentro dessa cidade. Então, como vocês podem ver ali no centro, na parte superior, vocês veem um círculo cinza, ali o Ministério da Educação está construindo uma escola que vai desde o inicial, primária, até a secundária, e o residencial conta também com o serviço aí de uma esquadra de polícia, quartel de bombeiro,
Nós temos 4 tipologias de áreas comerciais, temos o mercado municipal também dentro de Alto de Los Lagos, temos uma área comercial de 2 andares, uma área comercial de 1 andar, e os quiosques, que são os que fazem as vendinhas do dia a dia para os colonenses. Adicional a isso, na entrada, que é esse primeiro teto que vocês estão vendo aqui na foto de baixo, do lado desse teto mais vermelho, é o edifício que a gente chama de edifício institucional. Nesse edifício está aí o Ministério de Vivenda, o Banco Hipotecário, a Prefeitura e as concessionárias de serviços públicos que oferecem aí água, energia para os residentes. E adicional a isso, Colón, aqui no Panamá, é uma cidade conhecida como o berço dos esportistas de alta performance. Então, a gente aí terminou também agregando esse valor e esse contexto colonense no design do projeto e na construção, criando aí construímos 12 campos de futebol, 3 campos de beisebol, 12 quadras de basquete poliesportiva, passeios, mais de 2 quilômetros de passeios, quase 2 quilômetros também de ciclovia, e parques e playgrounds para as crianças. Inclusive, alguns desses playgrounds são adaptados para crianças com algum tipo de deficiência. Dentro do residencial, nós temos 2 tipologias de edifícios, e as tipologias também têm a ver com a quantidade de quartos. Começando aqui pelo lado da foto do lado esquerdo, essa tipologia é o edifício H, que a gente chamava, que é o edifício de 3 quartos. Aí a gente construiu 3.270 apartamentos, e cada apartamento com 57 metros quadrados. E a tipologia da direita que vocês estão vendo é o edifício L, que são de 2 quartos, que foram entregues aí 2.110 apartamentos com 48 metros quadrados. Aqui a gente fez um corte para vocês verem a diferença aí das 2 tipologias, o T3 e o T2. Essa tipologia foi bastante estudado aqui pela equipe nossa de engenharia, junto com nossos projetistas também, e com o nosso parceiro das formas metálicas que foram utilizadas, por 2 motivos. Um, para que a gente pudesse padronizar o tipo de forma. Quanto menos tipo de forma a gente tivesse, era mais fácil a gente executar esse processo de industrialização com a mão de obra não qualificada que existia para esse tipo de construção em Colón. E também a gente tentou minimizar a quantidade de área perdida. Como vocês podem ver, o apartamento, tanto T3 quanto T2, você tem pouca área perdida em quesito de passeios ou áreas que não sejam utilizadas. E o interessante desse projeto, que a gente começou em final de 2016, é que foi a primeira vez no Panamá que uma solução de habitacional de interesse social se tinha uma solução de 3 quartos e com 57 metros quadrados. Até a gente começar esse projeto, as soluções de interesse social contavam apenas com 2 quartos. E o nosso projeto aí, como eu comentei aí também no início, o grande legado foi proporcionar a Colón uma oportunidade aí de inclusão social, agregando a qualidade de vida, dignidade e segurança para mais de 25 mil colonenses. Agora eu vou passar aqui para a Jéssica, que ela vai entrar agora num pouco de parte técnica, mostrando aí parte aí dos desafios locais que a gente teve, e aí eu termino aí, eu vou contribuindo aí junto com ela. Bom dia, gente. Agora vamos falar um pouco sobre desafios locais. Primeiramente, a gente tem que ressaltar que nosso projeto estuvo muito focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UN. A UN tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso projeto logrou alcançar 13 deles, como são fim da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia assequível e não contaminante, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, ação pelo clima, vida de ecossistemas terrestres, paz, justiça e instituições sólidas e alianças para lograr os objetivos.
esse trabalho foi um trabalho que logrou ser feito com muito esforço na parte social e na parte da engenharia e construção, para poder acontecer todos esses objetivos. Também a gente teve um desafio interessante em termos de logística com suprimentos globais. Se vocês veem no mapa, a gente teve que encontrar materiais ao redor do mundo completo. A gente traz materiais da China, da França, da Argentina, Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos, pero logrando uma eficiência do custo e qualidade. Aqui a gente tem um fator muito importante em quanto à disponibilidade e uniformidade dos materiais fornecidos. Para que vocês tenham uma ideia, nosso projeto teve um desafio interessante em quanto a garantizar a uniformidade dos materiais. Não é o mesmo fazer 5 prédios iguais que fazer mais de 5.000 apartamentos. Então, a gente teve que garantizar uma logística específica para poder fornecer e aplicar no tempo real e cumprindo com o nosso cronograma, que era muito específico, com um 65% de materiais importados. E como a gente foi que trabalhou e logrou acontecer? A gente ficou um sistema de gerenciamento chamado Kanban, que é um sistema japonês de rastreamento do inventário para preparar a montagem de kits. Esses kits eram feitos para reduzir um pouco a improvisação das pessoas e lograram reduzir um desperdício importante em ineficiências precisamente por improvisação da gente. Para que vocês tenham uma ideia, nosso projeto ao final logrou ter somente um 3% de desperdício. Outro desafio muito importante está relacionado com a mão de obra. O trabalhador de Colón tuvo com esse projeto sua primeira oportunidade de trabalho real. Muita da gente de Colón nunca havia trabalhado em sua vida. Então, essa oportunidade foi não somente de ser beneficiado com um novo lugar, uma nova oportunidade de vida, sino também um treinamento para ter novas oportunidades no trabalho. Para quem não ha visitado nunca Panamá, e Colón em especial, a gente tem um desafio importante com o clima do país. Esse desafio, para que vocês possam entender, Panamá tem somente 4 meses de época seca. Os 8 meses restantes são de chuva. Então, a gente teve um desafio de executar uma construção juntamente com a vida cotidiana das pessoas na cidade, minimizando o impacto no dia a dia do colonense. Isso quer dizer uma construção em simultâneo com a vida cotidiana da cidade, exigindo planejamento detalhado, coordenado e superando as condições climáticas extremas de Colón, que, como comentei para vocês, tem 8 meses de chuva fortes no ano. Seguindo com a construção na vida cotidiana da cidade, no caso de Bamboo Lane, nosso desafio foi muito importante e, mais que um desafio, foi uma oportunidade enorme para a pessoa, porque a gente foi recuperar a infraestrutura com os residentes morando em seus próprios apartamentos, mas isso se tornou em uma oportunidade de treiná-los a eles e contratá-los como trabalhadores de nosso projeto. Isso quer dizer que a gente não somente estava trabalhando, sino estava trabalhando em seu próprio prédio, agregando um valor imensurável ao projeto e aos residentes, que depois de receber sua vivenda, eles iam a ter uma nova oportunidade de trabalho, já tendo um treinamento importante. No caso do mercado municipal de Colón, os comerciantes foram transferidos temporariamente para um mercado provisório, minimizando assim o impacto na geração da renda durante a fase de construção. O interessante aqui foi que os comerciantes se tornaram parte de nossa equipe projetista. Eles forneceram um feedback muito interessante e lograram otimizar, inclusive, o uso dos espaços internos do novo mercado municipal. Eles ficavam constantemente aportando ideias e data interessante de como a gente podia aproveitar ao máximo o nosso espaço no mercado para fazê-lo a ele muito mais interessante. Isso pela importância gastronômica e cultural que o próprio mercado tem, não somente para Colón, sino para o turismo no Panamá. Aqui vamos a detalhar um pouco a um material chamado Gatum.
Gatún é um material, um solo, que somente existe no Panamá, não existe em nenhuma outra parte do mundo. Se vocês veem na imagem da esquerda, há 20 milhões de anos, Panamá e Centroamérica toda não existia. Hoje, vocês têm Centroamérica, tem Panamá, e isso ocorreu pela formação de uma ponte de terra com resultado dos processos geológicos interconectados. Esses processos foram tectônica de placas e vulcanismo, que permitiram uma reconstrução das partes emergentes do Istmo do Panamá durante os últimos 20 milhões de anos. Se vocês veem as imagens embaixo, o gatún é um material, um solo muito específico, que a gente, em princípio, pode falar que é um solo muito ruim, que ele tem pequenas formações de conchas e material inorgânico, mas o gatún é um material muito ótimo, que precisa ser trabalhado com procedimentos específicos. Se vocês veem na imagem aqui embaixo, que estou assinalando na direita, vocês vão ver esse tipo de caracolzinhos no gatún. Muita gente fala que é dente de turbão, mas isso é normal. Isso vai ter um processo de compactação seguindo as normas, e se você pode trabalhar ele na época seca e com os equipes necessários, você vai ter resultados ótimos, como foi no caso nosso. Mas isso não ficou de um dia para outro, não. Em 1862, no gatún foi estudado e utilizado no Canal do Panamá, que é a obra de engenharia mais importante da América, e foi utilizado como principal material na movimentação da terra. Logo, quando a ONC chegou no Panamá em 2006, nós utilizamos no gatún como subleito na construção da estrada Panamá-Colón em sua primeira fase. Nesse projeto, a gente desenvolveu um pavimento rígido, suportado em uma base granular melhorada com cimento, mas o subleito foi feito sobre gatún. Logo, em 2010, a gente desenvolveu a segunda etapa dessa estrada de Panamá-Colón, agora com um desafio diferente, com o uso de asfaltos modificados com terpolímeros elastoméricos sobre uma base 100% granular, mas, novamente, nosso subleito foi sobre gatún. Em 2012, a gente foi um pouco mais lá, desenvolvendo um projeto de pavimentos invertidos ou um conceito de pavimentos flutuantes no acesso à Zona Franca ou Zona Livre de Colón, também utilizando asfaltos melhorados com polímeros. Mas até esse momento, a gente só ficou utilizando gatún nas rodovias, estradas. Mas em 2015, a gente encontrou um desafio muito mais ambicioso em nosso projeto de renovação urbana de Colón, e foi a primeira vez para terraços de fundação de edificações multinível que foi feito em Altos de los Lagos. Em princípio, a gente pensou que não ia ser possível, não, mas depois de muitos estudos e muitas investigações técnicas, a gente logrou fazer com muito sucesso nosso projeto com uma fundação adequada para solicitações encontradas. Se vocês veem no mapa da esquerda, Panamá, quase em sua totalidade, é formação de rochas volcânicas intrusivas e rochas sedimentárias. Isso é netamente gatún, que é um solo típico do Panamá. Para isso, a gente logrou uma trabalhabilidade com o gatún, exigindo uma solução com alto investimento de horas homem trabalhadas e muita investigação técnica e conhecimento durante a fase construtiva, que deram como resultado a criança de procedimentos para garantir que a geotecnia e as boas práticas de construção tornaram nosso projeto um projeto viável. E, gente, aqui eu vou ressaltar, quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de solo em 2015, 2016, muita gente ficou com dúvida. A gente não acreditava no que podíamos fazer nossos prédios. E hoje que a gente está morando aí, a gente tem uma vida boa em esse projeto, que tecnicamente teve muito desafio, a gente vê que foi possível, graças a muitos estudos detalhados que foram realizados em tempo real para poder definir e controlar o total de assentamentos nos 130 edifícios do projeto. Agora a gente vai falar um pouquinho da segurança no trabalho. Aqui eu gostaria de ressaltar,
para nossa organização, falar de segurança no trabalho é uma prioridade. A gente acredita que a segurança no trabalho é um dos elementos mais importantes de qualquer projeto, já que com a prevenção garantimos a vida de todos nossos integrantes. E a gente tem um compromisso de segurança da equipe que começou com a alta liderança do projeto, sendo, como falei para vocês, uma prioridade para todos os integrantes da equipe. Isso precisou integrar e formar trabalhadores na cultura da segurança. A gente tem que sentir a segurança como parte deles. Por isso, todos os trabalhadores designados para atividades de campo participaram de indução prévia para o trabalho de treinamentos específicos e contínuos. Para que vocês tenham uma ideia, para todos os trabalhos em altura, nossos 100% dos trabalhadores foram sujeitos à verificação de pressão. Se você não tinha essa verificação, você não podia fazer esse trabalho. Então, era um treinamento e um requisito muito específico e obrigatório para as pessoas, que eles tinham que respeitar isso como uma prioridade. Nosso programa de segurança ajudou a prevenir os acidentes e controlar nossa taxa de incidentes, que logrou se reduzir mais de 40%. Foram investidas mais de 14,1 milhões de horas homem trabalhadas no projeto, das quais 1,4% foram dedicadas netamente ao treinamento dos trabalhadores. Nossa organização tem um programa muito importante aplicado a todos os nossos projetos. É um programa chamado de Prever, que tem foco na prevenção de acidentes e incidentes. Esse programa de Prever está orientado em serviços como movimentação da carga, serviços elétricos, encofrado e desencofrado, armação, manutenção de equipamentos e trabalhos em altura, com foco em prevenção de choques elétricos, caídas de diferentes níveis, caída de materiais, atropelamento, cortes, amputação e esmagamento de membros. Pero, além disso, a gente tem uma meta clara, um foco preciso de ter 0 acidentes no trabalho. Por isso, a gente também se apoiou em programas preventivos de segurança, como são os que vou mencionar a continuação. O primeiro deles é segurança baseado em comportamento. Esse programa, SBC, foi focado na importância da segurança e integridade de todos através da campanha liderada por você mesmo. O que quer dizer isso? Que você tem a sua família como o ponto mais importante. Você tem que retornar à sua casa. Não pode pensar em uma viúva resultante de um acidente de trabalho. Por isso, você tem que ter um comportamento baseado na segurança. Outro programa foi Acidente Zero, que a gente chamou de Regras de Ouro, baseado na tolerância a zero. Isso foi enfocado em desvios praticados nos processos de treinamento e qualificação contínua de nossa mão de obra. Em isso, a gente logrou reduzir os riscos de incidentes e acidentes de trabalho e melhoria da qualidade dos serviços. A gente desenvolveu também um programa chamado de 4 mãos, com reconhecimento a nossas equipes que destacam em inspeções de rotina de segurança e qualidade, tendo um cumprimento das metas de produção, mas eles tinham que ter uma cultura orientada à produtividade com segurança e qualidade. Finalmente, a gente deu uma semana especial chamada CIPAT, que foi feita anualmente como Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente, focado na conscientização e prevenção de acidentes como o melhor caminho para todos. Aqui vamos apresentar para vocês um videozinho. Tratar de conscientizar a nossos trabalhadores, a nosso projeto todo, que a segurança é, em definitiva, uma prioridade. Também foi incluída como uma condição crítica não somente em nossos trabalhadores, sino em todos os contratos de subempreiteiros, exigindo um fiel cumprimento dos processos estabelecidos na cultura e nas diretrizes de segurança, não somente do nosso projeto, sino também da organização. Vocês podem ter uma ideia do investimento de quase 2,1 milhões de dólares
em equipamentos de proteção pessoal, EPPs, e coletivos, EPCs. Como quinto ponto, vamos a falar um pouco de inovação e contribuição para a indústria e a comunidade. Nosso projeto teve uma prática que a gente chamou de Você Sabia Que. Para que vocês tenham uma ideia, a gente desenvolveu uma comparativa de quantidades de materiais para nosso projeto relacionados, por exemplo, ao edifício Empire State ou a Torre Eiffel, ou quantidades significativas da vida normal da gente. Para mencionar algumas aí, a gente utilizou 290.000 galões de pintura, que é o equivalente para llenar 2,5 piscinas semiolímpicas. No caso das baldosas de cerâmica, a gente utilizou 258.570 metros quadrados de baldosas, que equivale a instalar baldosas em 6 canchas de futebol. E, finalmente, a gente desenvolveu a construção de um tanque de água de 1 milhão de galões. Dentro desse tanque, você podia encher 667.000 boas de futebol. Então, essas eram as quantidades que a gente estava falando. Eram quantidades que involucravam uma logística muito importante e detallada para poder garantir a uniformidade. Para falar um pouco do nosso sistema construtivo, ele foi um sistema industrializado com formas. A gente estava buscando ter muita produtividade, enfocada em garantizar um melhor acabamento das formas em nossas concretagens, aumentando assim a qualidade, diminuindo nossos retrabalhos. Por isso, a gente teve redução de custos e tempos de execução, com flexibilidade de mobilização da mão de obra não qualificada. A gente foi treinada especificamente para trabalhar com esse tipo de sistema de industrialização, adaptando assim as formas metálicas, a configurações desejadas de acordo com nossa arquitetura de implantação de prédios tipo H ou tipo L. Nosso foco foi sempre de produtividade, por isso a gente buscou sempre uma otimização baseada em considerar nossa sequência executiva para o uso das formas. Se vocês veem na imagem à direita, no slide, a gente teve um semiconjunto de formas. Isso estava orientado a garantizar que 10 semiconjuntos de formas foram para produzir 3 apartamentos em cada basejado. 4 concretagens com conjunto de forma por semana, garantizando assim que uma equipe só iba a estar enfocado em um conjunto de formas. Isso para garantizar que cada 22 dias praticables no mês pudiéramos conseguir nossa capacidade instalada de 192 a 240 apartamentos no mês. Nós tivemos um desafio importante enquanto no traço, na mistura de concreto. Para isso, ficamos com uma aliança importante com nosso parceiro de México, Cemex. Nosso projeto teve 130.000 metros cúbicos de concreto. Isso pode ser traduzido em 18.323 betoneras de concreto autonivelante, que foi desenvolvida com uma engenharia em sinergia com nosso parceiro estratégico Cemex. Esse traço tinha que ser um traço ideal, tinha que ter uma trabalhabilidade e uma resistência importante para garantizar em idades precoces a liberação das formas metálicas em um tempo de 16 horas depois de feito a concretagem. A gente acompanhou o projeto todo aproveitando a tecnologia BIM. Essa tecnologia, para quem não conhece, permite fazer um acompanhamento em tempo real, não somente de nosso projeto, de seus avanços, sino também da interferência que pode ter um sistema com outro, da implantação, pode medir quantidades de materiais utilizadas no projeto em um momento dado. Enfim, é um sistema muito ótimo porque permite reduzir muito a margem de erro e garantizar um avanço correto de acompanhamento do projeto. Entre esses elementos, a gente conseguiu, no ano 2018, na cidade do Panamá e cidade do México, ter o privilégio de ser ganador do prêmio Obra Cemex. Também a gente logrou ser finalista nas categorias de habitação social
e valor social. Esse prêmio teve participação de 600 projetos no mundo, ao redor de 19 países. Aqui vocês podem ver umas imagens da gente recebendo nosso prêmio Obracemex, tanto na Cidade de México como na Cidade do Panamá. Nossa equipe de engenharia teve um cuidado muito importante relacionado na instrumentação dos prédios. Como falei para vocês anteriormente, a gente desenvolveu uma laje de fundação que tinha que ter um detalhe dos assentamentos elásticos diferenciais. Para isso, a gente precisou desenvolver um acompanhamento contínuo a todos os edifícios, a nossos 180 edifícios, durante mais de 30 meses da obra, de nosso processo de construção, para garantir que os assentamentos elásticos diferenciais estimados lograram se estabilizar e foram a ter resultados esperados. A gente ficou muito orgulhosa e satisfeita com resultados, porque foram um resultado como tal de uma engenharia aplicada para garantir a qualidade de nossa solução de engenharia. Enquanto urbanismo da Cidade Verde, Panamá é um país verde. Panamá é um país que dá muita importância no cuidado do ambiente, a garantir que a área verde do país, áreas reservadas para isso, sejam respeitadas. Por isso, nosso projeto foi um resultado, enquanto urbanismo, da combinação de processos construtivos com elementos ambientais. A gente logrou fazer, em conjunto com nossos projetistas e nossa equipe da engenharia e ambiente também, uma integração socioeconômica com planejamento urbano. Para que vocês tenham ideia, 32% da área útil total de nosso projeto é área verde. E em Panamá, a norma exige 10%. Nossa equipe logrou conseguir 32% de área total, o que é um elemento que dá para sentir muito orgulho de nossa implantação, não somente arquitetônica, sino de integração ambiental. Outro detalhe importante, como o Tito mencionou ao princípio de nossa palestra, é o acompanhamento e dedicação que a gente teve com o Senadis, que é uma instituição dedicada em Panamá ao cuidado de acessibilidade universal, não somente para pessoas com deficiência, sino também para adulto maior, onde nosso projeto contou com 1.000 apartamentos, que são na planta baixa dos prédios, para pessoas com deficiências e adultos maiores. Todos os 130 edifícios e áreas contam com acessibilidade universal e se adaptaram a parâmetros de engenharia com um trabalho em conjunto com a norma de Senadis no Panamá. Inclusive, a gente logrou fazer visitas com pessoas com deficiência que foram a nossos apartamentos durante o processo de desenvolvimento da solução da engenharia e ficaram muito satisfeitos com nossas ideias, aprovando elas e ficando um trabalho conjunto em sinergia para ter um resultado muito mais favorável para essas pessoas. Aqui vocês podem ver que essa adaptação a pessoas com deficiências foi feita, inclusive, desde as definições topográficas e da elevação dos prédios, logrando fazer quarteirões que a gente desenvolveu em setores para lograr ter acessibilidade universal. Inclusive, a gente foi desenvolvendo nas terraças de acordo a esta acessibilidade. Enquanto à seleção dos materiais, a gente teve uma preocupação muito importante enquanto à durabilidade. Por isso, os tetos e janelas de PVC foram escolhidos mais além do custo, com uma intenção de ter muita qualidade e durabilidade deles na vida da gente, tendo uma atenção especial a reduções de temperatura. Se vocês veem as janelas, elas têm uma condição estética, mas também têm uma condição de durabilidade e de facilidade para a instalação durante a etapa da construção. Aqui vocês podem ver uma imagem dos tetos em seu processo construtivo, logo deles já uma imagem um pouco mais da obra terminada. E, finalmente, nosso projeto ao final, não? Com uma importância na seleção dos materiais aplicados que considerou não somente, como falei para vocês, um processo de construção e durabilidade, sino um processo mais além do custo de
qualidade. No uso de tetos e janelas de PVC, trouxe para nós versatilidade e conforto e eficiência, pelo excelente isolamento térmico e acústico que permitiu à nossa equipe reduzir o consumo de energia em los moradores, por a redução como tal da temperatura. En cuanto a nuestra arquitectura, la gente tuvo un cuidado especial y muy marcado hacia la identidad y la marca de Colón. Si ustedes ven las imágenes, la gente está hablando de que Colón es cultura, Colón es Caribe. Y las danzarinas do Congo, que es un baile, una danza, perdón, típica do Colón, tem muito que ver com a cultura e a idiosincrasia deles. Por isso, nossa equipe arquitetônica tive como objetivo ressaltar, através da gestão da cor dos 130 edifícios, a tradição e valores que permitem destacar que Colón é cultura e cor e é Caribe totalmente, através de uma idiosincrasia que está viva em cada pessoa que mora em Altos de los Lagos e em Colón mesmo. Bueno, aqui Tito vai falar um pouco da gestão social. Bom, como a gente comentou no início, tão importante quanto a infraestrutura que a gente estava pensando, planejando, engenhando e executando, a gente entendeu que mais importante, eu até diria isso, era a mudança de dentro para fora das pessoas, ou seja, a gente tinha que preparar esses colonenses que viviam naquelas condições que vocês viram no início da apresentação, em condições inumanas, para poderem eles mudarem a forma de viver e receberem esses novos apartamentos, muito mais que um apartamento, mas como uma condição nova de vida, de uma vida mais digna. Então, a gente teve aí um trabalho grande de muitas horas, de muitas pessoas, instituições envolvidas, fazendo a gestão social. Por exemplo, todo chefe de família, antes de receber a chave de um apartamento, ele participava de um curso, de um seminário chamado Novo Colón em Família, que ele tinha que participar de 40 horas de treinamento. E ele recebia um certificado, que só que com esse certificado eles receberiam a chave do apartamento. E dentro desse treinamento de Novo Colón em Família, ele participava desde cultura, de boa vizinhança com o vizinho, como regras de convivência, também como saúde, inclusive como trabalhar e morar em comunidade. Então, fizemos aí algumas reuniões de vizinhos, valorizando também muito o componente de família para poder trazer de volta esses laços familiares importantes. Como Jéssica comentou também, reforçando esse laço da cultura típica colonense, nesse caso aí essa foto, a quarta foto superior, detalhando aí a cultura típica Congo. Fizemos várias férias de saúde, se criou um programa social muito interessante, chamado Depoarte, que era uma mistura de esporte e arte, que fazíamos aí tanto coro de música com crianças, como aula de balé, assim também como esporte, campeonato de futebol, de basquete. Trabalhamos também aí com nossos adultos maiores, com nossos velhinhos de terceira idade, para que eles pudessem ter uma adaptabilidade já dentro desses novos apartamentos que foram adaptados para que eles pudessem terem melhores acessos. E também ajudamos muitos colonenses que foram morar em Alto de los Lagos a ter esse lado de empreendedor. Eles participaram de vários cursos onde eles foram se capacitando esse lado de empreendedor para que pudessem ter uma nova vida, uma nova fonte de renda. Todos esses programas de gestão social foram feitos, para vocês terem uma noção, com mais de 20 instituições públicas, ONGs e privadas. Então, foi um trabalho aí de mais de 4 anos dedicados para que essas famílias, no momento que se mudassem do centro da cidade, naquelas casas condenadas, para Alto de los Lagos, eles mudassem não somente para uma casa nova, mas que também se mudassem como uma pessoa nova, preparada para uma nova vida. Então, essa inclusão e integração social, por isso que o projeto a gente sempre chamou Renovação Urbana de Colón, integração humana, essa inclusão e integração social foi muito importante para a sustentabilidade desse projeto
e desse Nova Cidadela que foi criado em Alto de los Lagos. E aí é uma foto aérea, já a obra entregue, os 5.380 apartamentos, e aí mostrando aí um pouco dessas áreas sociais que a gente comentou. Cada maçã tem, cada quarteirão tem sua área social, sua área de lazer, seja um playground ou um campo de futebol ou poliesportivo. As crianças aí brincando já dentro dos seus parquezinhos. Essa é uma tipologia de um dos comércios de 2 andares, com 8 locais. Hoje já estão todos ocupados e funcionando. Esse é um dos quartéis da polícia que temos dentro lá do projeto. Essa é uma foto aí dos campeonatos que fizemos dentro do Depoarte, com as crianças polonenses lá já residindo em Alto de los Lagos, e as novas crianças brincando com segurança e com qualidade de vida dentro da nova cidade. Bom, agora vamos a falar da qualidade na construção e excelência nos trabalhos. Uma das premissas para nós como equipe foi ter a nossa equipe muito presente. Uma equipe foi proativa, sinérgica e multidisciplinar, e a gente tinha um objetivo único e muito claro: criar processos industrializados envolvendo todos os trabalhadores nas políticas e treinamentos, generando segurança, qualidade e eficiência e redução de custos. Mas para nós, o mais importante foi manter nosso equipe motivado e com muita participação em atividades importantes para o desenvolvimento não somente do nosso projeto, sino da engenharia como tal no Panamá. Por isso, a gente teve participação no Congresso da SPIA, que é no Grêmio de Arquitetos e Engenheiros no Panamá, também participação em feiras de saúde. A gente teve também aqui participação na Semana da Engenharia Civil na UTP, que é a Universidade Tecnológica no Panamá, e em programas ou meios de comunicação, como esse que sale na imagem, sensibilização com pessoas com discapacidade, presença na Câmara de Comércio, e algo muito importante é presença no gabinete social. Isso ficou sendo muito importante, porque a gente logrou ter conscientização do que nosso projeto significava para a comunidade de Colón. Por isso, a gente teve uma forte presença de visitantes no nosso projeto. Para que vocês tenham uma ideia, a gente teve aproximadamente 425 visitantes por ano. A gente também desenvolveu programas de treinamento e transferência de conhecimento para nossos integrantes, mantendo sempre viva essa motivação, com introdução à nossa cultura, conversa com jovens parceiros. A gente desenvolveu um programa muito importante em Panamá, chamado De Servir, onde se estava focado em dar uma instrução de produtividade e trabalho com qualidade e segurança à nossa média e baixa liderança. Então, a gente desenvolveu uma capacitação muito importante para lograr mudar a mentalidade de nossos trabalhadores. A gente também teve presença importante do programa Bem-Estar, focado em bem-estar mesmo de nossos integrantes, certificando-nos e desenvolvimento individual para ressaltar nossas metas pessoais e de vida e carreira. A gente também desenvolveu programas culturais, atividades de integração, desenvolvimento da mulher, liderança de equipes produtivas, renovação em família, onde a gente podia compartilhar um dia do nosso projeto com os filhos, para que eles conheçam o que os pais e mães faziam em seus trabalhos diários. Finalmente, a gente teve um seminário de plano de ação para que nossos integrantes ficaram muito motivados com seus planos de vida e carreira. Em conjunto com nossa holding, a OEC no Brasil, e nossa comunidade de conhecimento, a gente logrou fazer um módulo de engenharia completo, com todo o sistema de planejamento, custo, qualidade e engenharia como tal de nosso projeto. Além disso, a gente desenvolveu módulos comerciais e módulos contratuais com nossos integrantes. Um dos elementos mais importantes do nosso projeto foi o controle de qualidade. Para isso, a gente desenvolveu procedimentos e instruções detalhadas que ficaram em 98 procedimentos, divididos em procedimentos operacionais, que foram 60,
procedimentos da gestão, que foram 12, e instruções de trabalho detalhadas, 26. Com isso, nosso programa de controle de qualidade permitiu o processo de construção em cumprimento com nosso cronograma de obra, que, como falei para vocês, foi um cronograma muito interessante, muito específico. Nossos procedimentos aplicados foram feitos em todos os nossos serviços e processos. A gente tinha uma atenção muito estrita desses procedimentos de qualidade. Foi instalado um laboratório para testes e para fazer provas em tempo real durante todo o nosso processo construtivo, que permitiu a gente ter uma resposta muito eficiente dos resultados de todos os serviços. E todos os contratos dos subempreiteiros continham cláusulas estritas relacionadas ao controle de qualidade. Aqui vocês podem ver um pequeno vídeo do trabalho de qualidade. Nossa equipe tinha um controle total em nosso laboratório de controle tecnológico. A gente tirava amostras, fazia os testes de compressão, de densidade, ensaios de agregados e tinha um controle total. Além disso, o mais importante para o desenvolvimento do projeto a nível global foi que a gente não somente fazia as provas, também analisava elas e ficava entregando à produção resultados em tempo real que permitiam nosso desenvolvimento normal do projeto com análise de resultados para a liberação das formas. Nosso controle de qualidade ficou fazendo muitos testes em nosso traço. Ao princípio, a gente teve dificuldade para conseguir um traço ótimo, E, finalmente, como falei para vocês, em sinergia engenharia com CEMEX e com nossa equipe de qualidade, a gente logrou desenvolver um traço eficiente com uma suavidade e acabamento legal para nossas formas. Nossos controles, enquanto ensaios, a nossa equipe fez em todas as betoneiras que chegaram a nosso projeto, nos testes de slum e de temperatura. Enquanto a compressão, a gente, de acordo ao tipo de elemento, terminou fazendo 219.876 ensaios de compressão em concreto. Enquanto aos testes de instrumentação de pontos de controle, a gente tinha 12 elementos por cada prédio, resultando em 2.180 pontos de controle de assentamentos diferenciais nas lajes de fundação do edifício. Aqui vocês podem ver um vídeo que tem detalhe do Gatún. Estamos en el sector 8 de Altos de los Lagos. Precisamente, en este lugar vemos reflejada la más pura esencia de nuestra tecnología empresarial. En 2015, cuando inició el proyecto de renovación urbana de Colón en Altos de los Lagos, la idea de construir 5.380 apartamentos sobre Gatún generó un complejo desafío que muchos no creían posible. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la entrega de los primeros 1.020 apartamentos, la opinión técnica sobre el uso de Gatún en edificaciones se fue alterando. Se realizó un estudio detallado para definir y controlar el tiempo real de los asentamientos totales de los edificios sobre el antiguo cauce del río Gogosolo. Basados en las experiencias vividas en este lugar, les presentamos nuestro premio Destaque, el Gatún y la geotecnia, rompiendo paradigmas para convertir lo imposible en realidad. Este movimento do Premio Destaque do Gatún permitiu a gente adicionar muito valor técnico, não, para a nossa organização. E foi uma contribuição muito importante, não somente a nível de nossa organização, sino também do Panamá. Por isso, a gente ficou resumindo aqui 4 elementos da importância da qualidade na construção e excelência nos trabalhos. Esses elementos são, em primeiro lugar, pensar fora da caixa, criando, inovando e viabilizando o que para outros era impossível, como era nosso caso. A gente não ficou crendo que o projeto ia poder ser realizado. O fator humano, que é nosso principal componente do projeto, inclusão da mão de obra de Colón. A gente teve 95% dos 3.597 trabalhadores do projeto que eram mão de obra de Colón. Algo muito importante para a gente é a educação para o trabalho e a busca contínua da melhoria. Isso através do nosso princípio de transversalidade e transferência de conhecimento, com aproximadamente 155.316
horas homens trabalhadas. De treinamento também. Nosso cronograma de entregas foi alcançado para todos os 10 setores entregues em etapas e garantimos a rentabilidade prevista através de elementos como qualidade, controle de custos e o compromisso total para executar conforme planejado e dentro de nosso orçamento. Aqui a gente tem um resumo dos 3 trabalhos de investigação feitos por nossa equipe. Em 2016, a gente participou em Prêmio Destaque, que é um concurso interno da OEC, a nível mundial, um paper chamado Edificando uma Cidadela sobre Gatún, que falava precisamente do impacto de fazer edifícios sobre Gatún. Logo, em 2017, a gente preparou os 7 princípios da produtividade em edificações industrializadas, emulando um pouco o princípio de produtividade desenvolvido em nossa logística de fornecimento de materiais. E, por último, em 2019, foi o trabalho apresentado no vídeo, El Gatún e a Geotecnia, rompendo paradigmas para tornar o impossível em realidade. Em 2018, tivemos um grande privilégio, como falei, de ser ganadores do prêmio Bracemex, e agora, em 2020, fomos privilegiados novamente com o INR, Global Best Projects Award, nos Estados Unidos, na categoria de renovação e restauração, o qual é um prêmio que dá muito orgulho à nossa equipe. Por último, vamos a falar da qualidade funcional e estética do design. E aqui, um dos elementos muito importantes para nossos projetistas e nossa equipe foi garantizar uma harmonia dos espaços, não somente ter um ambiente que construtivamente for eficiente, sino também que permitir a nossa equipe aproveitar as vantagens do espaço e harmonia de arquitetura com o nosso ambiente, permitindo ventilação e iluminação cruzada. Isso para poder ter redução da energia e de consumo dos moradores, garantindo a eles um aproveitamento do clima e dos espaços abertos, com uma harmonia arquitetônica, localizando que os 180 edifícios criam uma boa iluminação e ventilação contínua e cruzada. Isso foi garantizado com a quantidade de janelas e espaços abertos de passagens nos prédios que tenham uma visualização completa e uma ventilação cruzada. Se vocês veem aqui, nossos prédios estavam divididos em 3 pontos. Pode falar Torre A, Torre B e La Escada. Isso foi desenvolvido com uma estrutura monolítica, composta de paredes e lajes combinadas por níveis, como falei, uma escada de ponto fixo, que cria corredores ou passagens abertos, facilitando o acesso e otimizando as áreas com ventilação e melhor distribuição de espaços. Você não tinha área morta, você tinha áreas de ventilação e visão contínua, porque cada edifício possui 3 módulos independentes, com torre A, torre B, ou torre à nossa direita e nossa esquerda, e nossa escada. Isso logrou fazer uma adição interessante a nível social, que foi uma arquitetura anti-violência, porque tipicamente os projetos de interesse social tinham espaços cerrados, espaços escuros, que se tornavam espaços de vandalismo e violência. A gente chamava eles corredores da morte, porque as quadrilhas ficavam fazendo atos vandálicos nesses espaços. Uma preocupação grande de nossa equipe de arquitetura foi criar precisamente espaços abertos e evitar toda essa violência gerada anteriormente, dando um aporte muito grande, muito importante a nosso projeto. Bom, Tito vai fazer agora as reflexões finais. Bom, acho que deu para vocês verem um pouco aí do que a gente fez aqui em Colón. E aí, para fechar, a gente gostaria de deixar aqui algumas reflexões aí para os jovens que estão aí na universidade, estudando, sonhando e querendo trilhar aí um caminho de futuro. Algumas reflexões finais que a gente viveu em Colón e que acho que a gente deve e pode compartilhar aí com vocês. A primeira é inovação. Eu acho que nós temos que sempre pensar fora da caixa.
e deixar de ter medo de quebrar paradigmas. Eu acho que parte do sucesso que a gente teve na renovação urbana foi acreditar, foi ter essa ousadia de acreditar que era possível, mesmo quando tudo e todos falavam que isso não ia ser possível. A gente encontrou um caminho e realizou. Então, vocês jovens, nunca deixem de inovar, porque a inovação consegue mudar o mundo, e você consegue também criar formas novas de fazer o mesmo, né? De forma diferente, gerando aí redução de custo, produtividade, qualidade e segurança. Eu acho também que muito importante, e foi o que a gente tentou sempre transmitir para a equipe, é que a gente precisava ter o domínio do negócio. Como a Jéssica bem comentou no timeline, vocês viram que a nossa experiência que a gente tinha em Colón eram experiências com Gatoum, por exemplo, em estrada, em autopista, né? Mas nós não tínhamos essa experiência em Colón de criar uma cidade do tamanho, da magnitude que a gente criou. Então, a gente teve que analisar, a gente tem que estudar o contexto da obra no detalhe, cada serviço individualmente, entendendo que cada serviço individual é parte de um todo. Então, nós sempre tínhamos lá uma frase que a gente dizia: aqui não vai ter, ou aqui sai todo mundo vencedor, ou todo mundo perdedor. Aqui não vai ter uma área que vai sair bem, outra área que não vai sair bem, a primeira entrega vai ser boa, a segunda entrega não vai ser boa. Então, a gente entendeu que a gente tinha que ter esse domínio do negócio no detalhe e também como um todo. Adaptabilidade, você jovem hoje desse mundo globalizado, é vital, e a gente viveu aqui em Colón, que a gente precisa primeiro conhecer e se adaptar à cultura local e da área. Só assim você vai entender as fortalezas, as oportunidades, as debilidades e as ameaças que existem no entorno onde você está criando e construindo. Então, a gente precisa se adaptar. A gente não pode tentar levar para um lugar onde existe uma cultura específica, uma forma específica de viver e de conviver, uma experiência que a gente tenha, por exemplo, do nosso país local, ou de uma outra experiência antiga. A gente precisa entender e se adaptar ao que a gente tem no local. Retroalimentação, dentro da nossa organização, a gente tem um ciclo que a gente tem planejamento, a gente planeja, a gente pactua, a gente avalia e a gente julga. Toda a equipe e todos os integrantes precisam de ter esse feedback contínuo, tanto as equipes quanto cada integrante, para poder estarem certos que estão no caminho correto, seja chamar atenção naquilo que se pode melhorar, o que se deve melhorar, e também reconhecer aquilo que a equipe e as pessoas estão fazendo de forma diferenciada e de forma correta. E a transferência de conhecimento. Eu acho que o grande legado que a gente pode deixar para os nossos liderados, para as nossas equipes e para as comunidades onde a gente termina deixando essas obras que mudam a qualidade de vida, é transferindo conhecimento. São pessoas hoje que têm no caso específico aí de Colón, são pessoas hoje que têm um novo lar, uma nova vida digna, mas mais do que isso, hoje eles têm uma profissão que podem continuar gerando renda e qualidade de vida para suas famílias. E treinamento contínuo de novos e melhores profissionais. Se a gente continuar formando as novas gerações para que sejam melhores do que a gente foi ou os nossos antepassados, eu acho que o mundo vai se tornar cada vez melhor. E para finalizar, para não tirar mais tempo de vocês, porque eu acho que a gente já passou um pouquinho aqui do tempo, nós vamos deixar aqui duas frases. A primeira é do nosso fundador, Dr. Norberto Aldebrecht, que esse ano estaria cumprindo 100 anos de vida, e uma pessoa que sempre acreditou no ser humano, nas pessoas. E ele tinha uma frase muito, muito marcante que ficou aqui para a gente, que antes de investir em máquinas, devemos pensar em investir no ser humano, o fator mais importante da produtividade. E deixar aí também uma frase de Henry Ford,
que a qualidade significa fazer a coisa certa quando ninguém está assistindo. Muito obrigado, e a gente gostaria de convidar vocês a serem parte do processo da renovação urbana de Colón e da integração humana também da tacinha de ouro chamada Colón. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, foi uma apresentação incrível, de verdade. Fico emocionado de ver um trabalho tão grandioso e tão bem feito, assim. Só queria dar uns recados antes da gente abrir as dúvidas. Lembrando, a gente tem alguns links na descrição. A gente precisa que vocês deem um feedback para a gente, para ajudar a gente a entender a qualidade, melhorar sempre. Também tem um link com a tabela do LinkedIn. Vocês colocam lá para a gente trocar contatos e fortalecer a rede. Também, para vocês saberem o que vai ter hoje, nós temos uma palestra às 14 de BIM, sobre compatibilização de projetos, 2 eventos da Gerdau, um sobre fundações e contenções metálicas, que vai ser às 16h30, e que ainda tem vagas abertas, e uma palestra sobre torres eólicas às 19h. E amanhã a gente vai ter 2 eventos, visualização arquitetônica fotorrealista, que é um minicurso, e à noite a gente vai ter uma mesa redonda sobre sustentabilidade às 20h. Bom, agora falando um pouco mais das perguntas, a nossa primeira pergunta é: quantos anos durou o projeto todo? Quanto tempo foi? Desde a concepção até a finalização? O projeto foi, como a gente começou a obra, a licitação foi em 2015, a gente iniciou as obras em 2016 e terminamos aí em 2019, ano passado. Ou seja, foram aí 4 anos. 49 meses foi o que a gente colocou lá, no início da apresentação. A segunda pergunta que a gente tem existe um impacto na economia e também na sociedade, e como é que... isso é claro, né? Mas como é que vocês conseguiram medir isso? Foi possível medir? O quanto você estava impactando? Você tem alguma noção? Olha, em termos de impacto, a gente impactou 100% da cidade, né? Porque a gente fez uma intervenção no primeiro componente da infraestrutura, onde moravam 60 mil pessoas. E quando você fala que você transferiu 25 mil pessoas para a nova cidadela de Alta de los Lagos, você está falando que você transferiu praticamente 50% da cidade para uma nova qualidade de vida, né? Geração de emprego, Jéssica também comentou, muitas das pessoas que a gente teve que contratar, que a gente terminou treinando, foram pessoas que não tinham nenhuma experiência nesse tipo de trabalho formal, de construção civil, de um sistema industrializado de forma. Então, você está falando de um impacto de mais de 3.500 pessoas, né? Durante aí mais de 4 anos em termos de projeto de obra. Agora, em termos econômicos, esse impacto a gente não tem, e acho que a gente nunca vai ter, porque eu acho que o impacto mais do que o econômico foi o social, né? A mudança poder ter dado a oportunidade de vida, de uma vida nova e digna a 5.380 famílias. Com certeza, acho que esse é o principal, né? Bom, houve alguma dificuldade para a realização das obras, no sentido que havia patrimônio histórico que não poderia ser mexido? E também, seguindo nessa linha, como é que vocês conseguiram balancear sobre o que vamos deixar e vamos reformar e o que vamos demolir e vamos reconstruir, assim? Boa pergunta. Bom, em Alta de los Lagos, eu vou começar aqui de Alta de los Lagos, e aí Jéssica também pode contribuir. O que a gente terminou encontrando em Alta de los Lagos, que foi praticamente quase um greenfield, a gente encontrou uns bunkers, que eram aqui um patrimônio também histórico, que precisa de seguir todo um procedimento junto às autoridades locais para que a gente possa fazer a demolição para poder a gente fazer a construção. No caso do casco de Colón, o mercado municipal foi tombado pelo patrimônio, tombado pelo patrimônio histórico, e como eu comentei no início da apresentação,
a gente teve que fazer um trabalho muito grande de engenharia. Foram quase 6 meses de discussão de engenharia. E, ao mesmo tempo, como essa obra precisava ser entregue rápido, a gente teve também que fazer também uma engenharia tipo fast track. A logística toda, junto com a direção de patrimônio histórico aqui do Panamá, porque sem autorização deles, a gente não conseguiria fazer a obra, né? E aqui, nós também, em Colón, tivemos, em algum momento, a emblemática Casa Wilcox, que não está aí na apresentação, que inicialmente era parte do nosso alcance em fazer a recuperação dessa casa, mas, infelizmente, depois de tantos estudos, a gente gastou quase 3 anos de estudo nessa casa, que é emblemática aqui no centro de Colón. A gente percebeu de que a casa não tinha mais como ser restaurada. A gente tinha que criar uma réplica. Então, fizemos toda uma engenharia de detalhe, um levantamento de todos os elementos da casa para que a gente construísse uma réplica. Só que isso nunca foi aprovado pelo governo e pela direção de patrimônio histórico. Então, o que a gente terminou fazendo nessa casa, a gente terminou segurando ela, apuntalando elas, para travar a casa, porque a casa estava, inclusive, com risco de colapsar, para que isso não gerasse um acidente e matasse as pessoas que passavam pela porta dessa casa, né? Da Casa Wilcox. Mas aqui o Panamá tem muito cuidado com isso, são muito exigentes e são bem treinados nesse assunto de cuidar do que é o patrimônio histórico. E tem, inclusive, essa secretaria, que é a Direção Nacional de Patrimônio Histórico, que qualquer intervenção, seja pequena ou grande ou total, precisa ter um aval e uma aprovação deles antes da gente entrar. Fachada. Só para complementar aí um pouco sobre o mercado municipal. Patrimônio histórico tinha uma premissa, não? A gente não podia mudar a fachada do mercado, mas nossa equipe fez um trabalho detalhado de demolição interna, tendo cuidado de não impactar de forma negativa ou mudar a fachada como tal. A fachada só foi feita uma restauração como tal da pintura, dos elementos, tendo muito cuidado. E no caso do teto, a gente teve que mudar a coberta toda e ter muito cuidado com nossos elementos estruturais do teto, porque não podia demoler nem mudar, tinha que reforçar no caso necessário, pero sim cambiar a fachada como tal, mantendo ela porque era o elemento mais importante do patrimônio. Se você fala aqui em Colón do mercado municipal, é um dos edifícios mais emblemáticos pela importância gastronômica. Então, a gente precisava que seguisse tendo a mesma forma externa, mas na parte interna, a gente logrou fazer uma remodelação completa com otimização de espaços, como a gente falou anteriormente. Entendi. Além do estudo de obra da engenharia, também houve pesquisa sobre cultura e o povo local para auxiliar no projeto. E, como a gente já viu, teve com a questão das cores, mas como é que eles entraram nessa concepção? Vocês tiveram reuniões com a comunidade local? Como é que foi feito essa concepção, essa união entre a cultura e o projeto de engenharia? Vamos lá. Primeiro, a gente fez, antes de iniciar a construção in situ, a gente teve que fazer um mapeamento social de todos os residentes. Primeiro, para ver quem era que qualificava para poder ser realocado para a nova cidadela de Alto de los Lagos. Então, junto com o cliente, com o Ministério de Vivenda, a área de gestão social do cliente e a área nossa social, a gente primeiro teve que fazer um mapeamento total das 25 mil pessoas que iriam se mudar uma vez que os apartamentos estivessem prontos em Alto de los Lagos. Uma vez que foram identificado isso, a gente teve um mapeamento das pessoas que estariam vindo morar. E aí é por isso que vocês veem que no apartamento, todos os apartamentos do primeiro andar foram adaptados, não são iguais aos apartamentos que estão no segundo, terceiro e quarto andar. Esses apartamentos, primeiro, foram adaptados para adultos maiores ou pessoas com deficiências físicas. Então, as portas são mais amplas para que uma cadeira de roda possa entrar. As portas dos banheiros dos quartos também são mais amplas do que os outros apartamentos.
e todos os banheiros têm acessórios para que uma pessoa que possa estar numa cadeira de roda possa usar, fazer suas necessidades e tomar banho sem a ajuda de ninguém, porque tem todos os acessórios universais para se apoiar. Tá? Parte também dos jogos que a gente terminou, ou dos playgrounds que a gente terminou criando, foi que a gente percebeu que a família, a gente viu o traço que o chefe de família eram mulheres solteiras e que tinham, em média, 3 a 4 filhos e que viviam de trabalhos informais, não tinham um trabalho fixo, formal. E isso foi mapeando totalmente o serviço e a engenharia que a gente estava construindo para essas pessoas, né? E o que a gente terminou fazendo na Alta de Los Lagos. No quesito cores, a gente, na verdade, tinha próprios polonenses que faziam parte da nossa equipe, né? Então, como a Jéssica falou, 95% dos nossos trabalhadores eram de Colón. Então, a endocicrácia polonense estava dentro do nosso projeto, dentro da nossa equipe de engenharia, dentro da equipe de produção. E eu acho que isso aí foi uma grande oportunidade que a gente teve. Que as pessoas trabalhavam não somente para ganhar o dinheiro no final do mês, mas porque também muitos deles trabalhavam construindo onde eles iam futuramente morar. Então, isso foi muito importante. Sim, realmente, achei essa parte incrível. Tem outra pergunta aqui, Jéssica, bom dia, adorei sua participação. Você comentou que muitos trabalhadores viram no projeto a primeira oportunidade de emprego. Que dificuldades vocês encontraram no sentido de qualificação da mão de obra e sobre deixá-los confiantes com o serviço? Bom, a nossa dificuldade foi enorme. A gente, em realidade, teve que ser treinada em competências específicas. A gente teve que passar por uma grande quantidade de horas de treinamento para poder fazer atividades de serviços da construção e ter validação por entes acreditados. Esse programa se chamou CREER, não? Acreditar. Onde a gente fazia primeiro uma seleção de acordo às atividades que eles podiam fazer mais. Havia gente que ia trabalhar na segurança, ou que iam trabalhar como apoio vial, para ajudar a controlar o tráfego, mais que todo em obras de infraestrutura no Colón, e outros que tinham mais competências técnicas que iam a ser desenvolvidas ainda mais pelos mismos líderes da obra, que iam a ir treinando a eles, não? A dificuldade foi enorme, mas ao final você obtuvo uma grande recompensa. O resultado foi maravilhoso, porque a gente agora está capacitada e você acredita que tinha gente que nunca teve um trabalho e agora pode ter uma empresa incluso para pintar, para fazer mamposteria, para trabalhar como carpinteiro, enfim, diversas atividades que ameritaram, sim, muita dedicação da nossa equipe, não somente social, sino também técnico, de qualidade, fazendo muita palestra em campo para a gente, mostrando erros básicos, erros maiores, mas a gente entendeu, tive uma curva de maduração importante de não saber fazer e de saber executar bom. Então, foi ambicioso, sim, mas o desafio foi logrado. Eu gostaria de agregar aí, Marcos, que antes do técnico, primeiro houve o que Jéssica comentou na apresentação, que era primeiro que as pessoas tivessem a cultura da segurança como um valor, tá? Porque a gente não poderia ter um acidente fatal, né? Isso, na nossa organização, a gente não tem delegação de botar a vida de ninguém em risco. E parte aí dos prêmios que a gente conquistou nesse projeto, um dos grandes quesitos é você não ter acidente fatal ou acidente grave. Se você tiver um acidente, o melhor projeto que você tenha de engenharia de construção e tiver um acidente, você não pode participar. Ele já você não qualifica. Então, primeiro, o grande desafio foi mudar essa cultura da segurança, né? Porque não adianta você treinar, mas o cara tá ali pulando de um lado para o outro, achando que é Homem-Aranha,
E para vocês terem noção, aí essas formas, apesar de as formas metálicas eram elementos leves, evitava a gente estar usando madeira e denegrindo o meio ambiente, mas por outro lado você precisava de muito martelo, né? Martelo e pin para poder travar, então era muita martelada todo dia. Aqui a gente chegou a fazer aqui uma conta aqui que era mais de 1 milhão de marteladas por dia que as 10 equipes davam. E aí os programas de treinamento que a gente fez para capacitar não somente a equipe administrativa indireta, mas também a média e a baixa liderança no quesito de segurança, de qualidade, de produtividade, a gente também conseguiu uma eficiência gigantesca. Por exemplo, quando a gente começou a fazer o projeto com essa forma, uma equipe ela consistia de 180 pessoas. Uma equipe de uma forma só. Eram 180 trabalhadores por um jogo de forma. Quando a gente já estava eu diria para você, na 8ª entrega de 10, essa mesma equipe fazendo o mesmo trabalho, eram 80 pessoas. Então, você vê aí não somente um ganho de qualidade, de segurança, mas também de produtividade pelo treinamento. Então, é muito importante você investir tempo, energia e dinheiro para formar, porque isso depois se retribui e volta com segurança, com qualidade e com produtividade, né? Sim, com certeza. Fundamental, não é? E para garantir a qualidade do trabalho também, que foi visivelmente muito grande. A gente vai fazer uma pergunta aqui na live, depois a gente vai passar para o Zoom, mas houve muitos impactos ambientais no processo, principalmente considerando que, como vocês falaram, o Panamá tem uma relação muito próxima com o meio ambiente. Como é que vocês conseguiram estabelecer metas de impacto? Como é que foi feito todo esse pensamento? Não, a gente tentou, vamos lá, quando a gente, em termos de impacto ambiental, a gente via que o grande impacto que a gente podia fazer era a geração de desperdício de obra, né? Você não está, como a Jéssica comentou, você não estava falando de 5 edifícios. A gente construiu 180 edifícios em 49 meses. Então, se a gente fosse com a construção convencional, que a gente está mais ou menos acostumado quando faz uma casa, que é você utilizar bloco, cimento, que você bate ali na frente da casa, e madeirite, madeira, você vai gerar um nível de desperdício gigantesco, né? Então, parte dessa engenharia que foi feita de industrialização do processo foi, primeiro, minimizar o resíduo de obra. Esse, para a gente, foi um grande diferencial. O outro, Jéssica comentou, que foi o kit também que a gente terminou criando no Kanban, que era na nossa área de suprimentos, que não somente era um quesito de produtividade, mas também de evitar desperdício, né? Que era você já levar o kit elétrico de água potável e de esgoto, já pronto e preparado por cada apartamento. Cada apartamento tinha um código de barra que o encarregado vinha, disparava o código de barra e liberava automaticamente dentro da área de suprimentos o kit que ia para esse apartamento. Assim você evitava gerar esse impacto ambiental. O outro quesito aqui que a gente fez muito também, e Jéssica comentou, a gente superou, inclusive, as normativas ambientais, né? Quando você vê aí que a gente teve no projeto 32% da área total era área verde, quando aqui se pede 10%, e fizemos campanhas de replantação, de recuperação ambiental, de plantar no corredor que liga Colón a Panamá, de plantação, de fauna, todos os animais que a gente encontrou, a gente acionava junto com o Ministério de Ambiente a relocação e cuidado dos animais. Aqui a gente encontrou muito bicho preguiça, iguana, dentro de Alto de los Lagos. Então, tudo isso era feito um trabalho muito alinhado e coordenado com as autoridades aqui ambientais, para que a gente não tivesse aqui nenhum desvio, né? Entendi. Faz todo sentido. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui a transmissão. Se vocês quiserem continuar conversando com o Tito e com a Jéssica, por favor, entre no Zoom. Temos ainda um tempo para tirar dúvidas. E também respondam um feedback. É importante para a gente ter essa resposta, porque com isso a gente pode melhorar e também porque vocês conseguem concorrer a prêmios
com esse feedback, a gente vai sortear um curso da DigiCAD de Power BI, então, por favor, respondam. E também, se quiserem, fiquem à vontade para entrar e tirar mais dúvidas aqui com os trabalhadores da Odebrecht. Foi muito legal, agradeço a participação de vocês. Muito importante falar sobre isso, um assunto muito enriquecedor. Obrigado.